Olá e bem-vindo a mais um vídeo de otimização em Julia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre comparação de algoritmos e sobre o perfil de desempenho, um dos algoritmos de comparação mais utilizados na otimização não linear. Então, eu já estou com o meu notebook aberto e ele está no final da aula passada, mas eu vou simplesmente ignorar que eu tenho os algoritmos porque a gente vai fazer mais ou menos tudo do zero por enquanto. Então, eu quero considerar a situação que a gente discutiu na aula passada, que eu tenho um método tipo gradiente e tipo Newton. Um é muito bom em questão de robustez e o outro é muito bom em questão de eficiência. O Newton, ele consegue resolver muito bem com o problema quando ele chega no ponto bom da solução. A gente poderia até pensar com busca, mas mesmo com busca exata, ele tem a dificuldade de ser definido positivo, né? E do outro lado eu tenho o método gradiente, que ele é baratinho, mas ele não é tão eficiente assim, ele fica fazendo zigue-zague mesmo numa função quadrática, que é a mais simples possível. Então hoje a gente vai considerar essa situação. E vai tentar comparar esses dois. E a gente vai comparar usando o perfil de desempenho. Então para isso eu quero considerar uma matriz P, que é a matriz de desempenho desses dois algoritmos, tá? Não faz muita diferença, eu vou usar um random aqui e fazer uma semente zero. Fazer com o número de problemas seja 25 e o número de métodos seja 3. E eu vou criar uma matriz aleatória, essencialmente. Aqui, tá com a semente, então isso vai ser sempre assim, tá? Isso aqui são, por exemplo, tempos de execução do algoritmo. Então, rodei o meu método, cada linha é um problema. O método 1 levou 1.7 segundos para finalizar, o outro 0.375 e o outro 0.228. A questão é que isso daqui não identifica a situação onde ele falha. Então eu vou criar também uma situação aleatória de falha. Eu vou escolher entre n vezes m. Então eu posso acessar a matriz de 1 até 75, ele consegue entender. Teria que ser, na verdade, 1, 2 pontos, np vezes nm. E eu vou escolher de 1 até 75, deixa eu pensar, por volta de 3nm elementos. E eu vou setá-los como infinito. Então, rodando de novo, eu quero ver a matriz P. Rodando de novo, eu tenho essa situação. Eu tenho alguns métodos, tá pouco, eu vou colocar 5. Eu tenho alguns métodos, então, aqui na linha 1. Para o problema 1, o primeiro algoritmo falhou, considerei como infinito. O segundo resolveu em 0,375 segundos e o terceiro resolveu em 0,228 segundos. Ok? Isso daqui é tipo uma tabela de execução tradicional de algoritmo. Não é nada de novo, desde 90 e pouco a gente faz assim. Na verdade, 2000 e pouco a gente faz assim. E aí a gente passa isso para um algoritmo para ele poder me dar um gráfico de resolução. Então a primeira pergunta aqui é: quem resolveu mais, né? Quantos que um algoritmo resolveu? E essa é uma resposta simples. Basta ver quantos elementos eu tenho que não são infinitos. Isso é simples demais. Então eu posso perguntar, vamos para a linha de baixo. Em que situações P é menor que infinito? Ele retorna. E eu posso somar. Eu acho que aqui eu passo dims igual a 2, é isso? Dims igual a 1, na verdade. E ele fala, essa é a robustez. O primeiro resolve 20, o outro 20 e o outro 22. Se eu divido por número de problemas, ele me dá uma porcentagem. Então isso daqui é uma robustez. Beleza? A outra questão é quais são mais rápidos. Então o que eu quero saber é, se eu tenho esses algoritmos, qual deles foi o mais rápido? Então no próprio problema 1, esse. Para o problema 2, esse. Para o problema 3, esse. Essa é uma pergunta um pouquinho mais chatinha, né? Então em vez de fazer uma conta simples com essa matriz, eu vou pegar essa matriz e dividir pelo menor valor
para que todos eles fiquem a partir de 1. Então, o menor valor, se eu fizer... eu acho que eu consigo fazer o mínimo de P. Tem o jeans aqui? Não. O mínimo dimensão 2. Então aqui eu tenho o mínimo de cada uma das colunas. E aí se eu dividir a minha P, os melhores são iguais a 1. Então eu vou pegar isso daqui, eu vou chamar de R, de ratio, de razão, certo? E eu vou perguntar R é igual a 1, ele me dá esses valores. E eu faço de novo uma soma desses valores com jeans igual a 1, divido por NP. Então o meu algoritmo 1, ele foi melhor em 32% dos problemas, o outro foi o melhor em 28% dos problemas e o outro foi o melhor em 40% dos problemas. Note que aqui eles deram completamente separado, tá? Se eu somar isso daqui dá 1. Mas eu posso ter situações tipo essa daqui. Espero que isso funcione, inclusive. Dígitos igual a 2. Tá, eu mandei ele rodar com dígitos, com até 2 dígitos, com a esperança de que algum deles se repita. Não está aparecendo que é o caso, então eu vou usar um dígito só. Então alguns deles vão ter que se repetir. Aqui a robustez não mudou, e agora aqui mudou. Então ó, o primeiro foi melhor em 32%, o outro 32% e o outro 48%. 32 mais 32 mais 48, 112. Como que pode ser possível? Empates, né? Se eu tenho... Deixa eu ver uma situação de empate. Esse daqui, se os dois resolveram em 1.4 segundos, os dois são o melhor algoritmo empatados, tá? Então a gente pode ter empates. Eu vou deixar até assim para deixar os empates. E a minha matriz R, que ficou essa matriz bonita, ela tá aqui, começando no 1. Beleza? Bom, esses algoritmos me dão já uma solução simples das perguntas. Quantos que ele consegue resolver e em quais situações eles são o mais rápido. Tá? Note que esse foi o mais rápido aqui e o mais robusto aqui, então tem uma chance boa do terceiro já ser o melhor. Mas o que pode acontecer numa situação mais tradicional, eu tenho um bastante robusto e um bastante rápido. Tá? Aqui foi tudo aleatório, então a gente não tem essa esperança das coisas funcionarem. Deixa eu mudar o número de problemas para ver se por algum acaso essa perspectiva muda. Não mudou nada. Mudou um pouquinho a perspectiva. Esse aqui agora é o melhor, esse aqui é o mais robusto. Tá bom? Vou deixar assim porque eu gosto de ter diferença. Beleza. A pergunta é, como que eu faço para escolher um dos dois, ou pelo menos para eu ver situações, né, a partir disso daqui? Ou melhor, como é que eu tiro mais informações além dessas? Aqui eu tenho uma informação de que, olha, esse daqui resolve 40% dos problemas mais rápido, mas esse resolve 90% dos problemas. Então a pergunta é, eu quero ter mais robusto ou mais rápido? Na hora que eu vou resolver esses problemas, eu estou olhando qual foi o mais rápido e fim. E estou dizendo que aqui é o melhor. Mas às vezes, se um demorou 1 minuto e um demorou 1 minuto e 10 segundos, é suficiente. Então, 10% a mais de tempo acima do mais rápido não é um resultado ruim. Então pode ser que esse mais robusto seja melhor, porque se eu deixasse um pouquinho mais de tempo, isso é suficiente. Isso quer dizer que olhando para o R, né? Aqui, por exemplo, esse aqui foi 1, é o mais rápido. Esse levou 10% a mais de tempo. Então eu vou falar, tá bom também, vou aceitar. Então em vez de eu somar e ver quando que ele é igual a 1, eu posso ver quando que ele é menor ou igual a 1.1. E aí eu vejo que, olha, se eu deixar ele ir 10% a mais, esse daqui resolve 40% dos problemas. Esse 40 e esse 33. Então esse daqui já vai um pouquinho melhor. Aí se eu deixar 50% a mais, ó, se eu deixar 50% a mais, esse daqui já passa a ser o melhor de novo. E se eu deixar o dobro de tempo? Vai mudando. Então o que eu faço é essencialmente criar uma
comparação em função desse parâmetro aqui. E isso é literalmente uma função. Eu posso definir uma função ρ de tal, que é, aqui eu vou colocar um parâmetro k, que é a soma do R, eu quero a coluna k, quando for menor ou igual que tal, eu não preciso da dimensão, dividido por NP. E eu posso fazer um plot dessa, função. Um plot de ρ de tal 1, começando no 1, porque não faz sentido começar no 0. Eu posso inclusive começar no 0 para mostrar que ele começa no 0. E indo até um valor que nesse caso eu vou colar por enquanto, para ver qual que é o maior valor de R. Então maximum R, ele vai dar num, que é o infinito, aparentemente. O R não tem nenhum num, não, né? Ah, ele tem um num aqui, ó. Isso não é bom. Por que ele deu um num ali, gente? Eu dividi pelo mínimo e o mínimo era infinito? Vou pegar menos, gente. Não, ainda tem um não. Isso aqui é na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linha 7. Na linha 7 eu tenho 0. Esse 0 está errado. Então aqui eu fiz errado. Em vez de se arredondar, CIO, que é arredondar para cima. Tá? Então agora sim. Não pode ter num. Se tiver num é porque eu fiz errado. Tá? Então aqui agora resolvi. Então beleza, voltando. Criei essa função aqui. Rho. Vou mandar plotar de 0 até um valor. Eu olhei, mas eu já esqueci. 20. E essa função, ela está fazendo justamente isso. Quando ela é 1, eu estou olhando em qual situação esse raio é o melhor. Quer dizer, exatamente igual a 1. Quando ela é 1.1, eu estou olhando quando que esse raio, essa razão aqui, na verdade, não é raio, esse ratio, ele é até 10% pior. Quando ele é 2, quando é que ele é até 2 vezes pior. E aí no 0, obviamente, não faz sentido, por isso que é 0, como eu falei. Então a gente pode começar no 1. Essa é a função ρ de 1, ela começa no 0,45. E aí olhando para cá, eu estou tendo essa ideia do algoritmo para esse valor. Eu posso ir até um valor alto. Esse é o método 1. E eu já vou fazer um for k de 1 até 3. Plot, a legenda vai ser no bottom right. E aqui plot exclamação. O método mk. E eu quero... Eu acho que é isso só que eu quero. Sim, e agora eu quero limitar ele entre 0 e 1 no y. Então tá aqui, eu tô olhando, aqui eu tô vendo um ponto, né, ele tá começando num ponto específico. Eu posso olhar a partir daqui, olha, o método 2, que é o vermelho, ele começa mais baixo. Aí ele sobe um pouquinho depois e fica aqui por baixo um tempo. Eventualmente ele para de subir e vai constante até em 0,8. Então ele fica por baixo um tempo. O método verde, ele fica no meio, aí ele sobe. Então ele é um método que é o método 3. Ele parece que não vai ser bom, mas rapidamente ele alcança os outros, é interessante. E o método 1, ele começa muito bem, mas ele fica lento e é perdido. Note que esse algoritmo, esse método assim, olhando essa função é meio difícil, então com frequência a gente olha ela com o eixo x log. Tá? Então aqui é 10 elevado a 0, é a mesma ideia, né? Só que agora eu estou olhando ela com o eixo log. O azul vai bem um bom tempo, tá vendo? Aí ele fica por baixo depois. O verde vai bem um pouquinho, eventualmente ele ultrapassa. E o vermelho vai mal e ele continua mal. Então o vermelho com certeza é ruim. E aí a gente poderia, por exemplo, falar, olha, ignora o vermelho, foca só nos outros dois e compara de novo. Tá? É uma coisa que se faz. Beleza? Isso daqui que a gente fez é o chamado perfil de desempenho. Ele se baseia na razão entre os algoritmos, entre um custo.
em geral, o tempo, ou o número de iterações, ou o número de avaliações de função, o número de multiplicações, alguma coisa custosa, e ele fala qual que é o melhor em relação a esse custo, aqui na esquerda, e você deixa tempo suficiente, ou tal o suficiente, para que ele chegue no máximo. E aí a pergunta quem que é o tal máximo. Se eu pegar o máximo de R, ele vai dar infinito. Então eu tenho que pegar o máximo de R menor que infinito. Aqui eu deveria fazer alguma coisa mais simples. Eu acho que a maneira mais simples é eu fazer um sort R. Não é a maneira mais eficiente. Unique end -1. Pronto, esse é o tal max. É esse cara aqui. E aí você pode pegar 1.1 tal max. E você vai ver, a última modificação é aqui atrás, tá vendo? Tinha mais uma modificação que a gente tinha ignorado quando a gente veio até aqui. Então essa é a robustez do nosso algoritmo. 0.8, 0.8 alguma coisa e talvez 0.9. Que tá aqui. Legal? Então o algoritmo, o Performance Profile, ele junta as duas informações numa coisa só e faz um plot. Tá? Se você tiver um método que é muito melhor que os outros, por exemplo, eu criei aleatório aqui, agora eu vou pegar o método da coluna 3 e vou falar que ele é o método da coluna 1 dividido por 3, por exemplo. Então, um método é muito melhor que o outro, tá? Bom, deu um erro porque ele falou que tem que ser finito. Como é que ficou a minha R? Teve um NaN aqui. Então, NaN é sempre perigoso. Vamos fazer isso daqui antes de colocar os infinitos. Que aí a chance de ter NaN é menor. Tá? Então, aqui eu tenho uma situação muito mais interessante. Como o método 3 foi escolhido para ser 3 vezes melhor que o método 1, né? O método 1 perde em quase todas as situações para o método 3. Em algumas ele empata, talvez, ou ele empate com o método 2 que seja o melhor, por exemplo. Ou na hora de gerar o aleatório, ele pegou aleatório no método 3 e o método 1 não, que provavelmente é o que aconteceu. Então eu consigo ver que o método 3 ele é mais rápido aqui e mais robusto no final, e mais do que isso, ele fica acima em todas as situações. Esse é o vencedor in contest, tá? Você pode falar, vamos usar o método 3 que ele é o melhor nesse conjunto de problemas aqui, beleza? E a mesma coisa se ele for muito pior, você vai ver uma situação parecida, só que é menos óbvio. Tá? Porque ele pode acabar vencendo em outros aspectos. Então aqui, ó, ele continua tendo uma robustez boa, independente disso. E mas ele fica abaixo muito tempo. Você acha que realmente está muito ruim, não vale a pena. Legal? Uma maneira talvez mais fácil de achar um muito pior é somar os dois. Porque ele vai ter com certeza mais que os dois, apesar com exceção dos infinitos que foram criados, tá vendo? Fica muito pior. Aí, em algum momento ele resolve uns problemas a mesma quantidade, porque eles resolvem o mesmo. E aqui ele resolve os com o infinito aleatório que eu coloquei. Note que a função, ela está fazendo esses degraus, ele está fazendo essas inclinações aqui, mas a função, na verdade, ela é uma função degrau, tá? Se você olhar a definição da função ρ, ela é definida como menor ou igual a tal. Então, se você pegar um limite tendendo à esquerda de um breakpoint desse, ela vai estar abaixo. Se você pegar tendendo à direita, ela vai estar acima, tá? Nos breakpoints. Caso contrário, ela é contínua. Aqui ele faz um limite, né, de 1 até 1.1 max. Ele usa, acho que 100 pontos para fazer esse plot. Então, obviamente, ele fica menos eficiente. E aí, normalmente, o que a gente faz é usar algum pacote para comparar. Mas o perfil de desempenho é bastante utilizado. Você abrir um artigo de otimização não linear, você deve achar um dele. Otimização não linear geral, tá? Você deve achar um Performance Profile. E se você fizer, você tem quem citar. Então tem o artigo de Dolan e Moret que você pode citar sobre esse Performance Profile.
Mais do que isso, normalmente você não vai implementar o seu próprio Performance Profile. Apesar de aqui no Julia ter sido bastante simples de implementar, como vocês viram, a gente implementou sem muita dificuldade. Tradicionalmente, implementar ele é muito complicado, as pessoas usavam um script pronto para fazer, né, o Performance Profile. E isso, inclusive, me levou a criar um pacote chamado PerProf em Python, isso de 2013, se eu não me engano. Então, eu tenho um pacote de perfil de desempenho em Python. Caso você não queira usar Julia e você tenha que fazer um perfil de desempenho em Fortran, o seu método é em Fortran, você exporta os resultados, aí você usa Python para gerar o perfil de desempenho, por exemplo, tem um pacote em Python para fazer isso. E, obviamente, como eu falei, o Julia Smooth Optimizers tem várias ferramentas de comparação, e uma delas é essa ferramenta para o perfil de desempenho, ok? Ok. Sobre o perfil de desempenho e comparação de algoritmos, é essencialmente isso, tá? Essa é uma aula bastante curta, a gente começa a próxima aula falando sobre Julia Smooth Optimizers e como usar o Julia Smooth Optimizers para fazer tudo isso. Então, inclusive, eu tenho que estar nessa tela para poder falar essas coisas para você. Na próxima aula, a gente vai ver o Julia Smooth Optimizers e como criar um método do começo ao fim com o Julia Smooth Optimizers modo light, tá? A gente não vai entrar nos pormenores, mas algumas coisas básicas sobre o Julia Smooth Optimizers que vocês vão usar para os projetos, se você estiver fazendo disciplina, na próxima aula. Se inscreve no canal, aperta o sininho, dá like, compartilha, manda no grupo de família. Até a próxima aula.